Olá meus amores, sejam muito bem-vindas de volta ao meu canal e se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda também, tá? Hoje eu vou fazer um vídeo, gente, que eu havia prometido pra vocês, eu não me esqueço daquilo que eu prometo, tá? Eu vou fazer um vídeo, aliás, só recapitulando, mais ou menos 2 semanas atrás, tá? Eu fiz o meu primeiro sorteio, na verdade o primeiro sorteio lá no meu blog, que foi em comemoração aos 1000 inscritos aqui do canal, tá? Na verdade nós já estamos alcançando quase 2000 inscritos, mas eu fiz esse sorteio em comemoração aos 1000 inscritos, tá? E eu sorteei, minha gente, pra quem não sabe, eu sorteei um kit de pincéis com 24 pincéis, um kit completo, bem legal, assim, fiquei muito feliz de poder mandar esse presente para a vencedora. Aliás, eu vou mencionar aqui o nome dela, a vencedora foi a Maiara da Costa, tá? Deixa eu até falar onde ela mora em São José do Vale do Rio Preto, fica no Rio de Janeiro, tá? Maiara, para você, um beijo, fiquei muito feliz de ter mandado esse presente, daqui a pouco tá chegando, sabe que essa correspondência saindo daqui dos Estados Unidos para chegar no Brasil demora um tempo, mas já foi enviado. Na verdade eu já falei com ela, né? Ela já sabe que já foi enviado, ela já está aguardando e assim que chegar o presente ela me prometeu que vai mandar fotos e eu vou ficar aguardando, viu, Maiara? Aí eu posso mostrar para todo mundo aqui você com o seu kit. Então é isso, a Maiara foi a grande vencedora. E na ocasião que eu fiz o vídeo do sorteio dos 1000 inscritos, eu falei que ia fazer um vídeo sobre pincéis, porque tem muita gente que tem muita dúvida ainda sobre como utilizar os pincéis, que pincéis utilizar, tá? Então na verdade eu fiz um resumo, tá? Porque eu acho que quem encontra maiores dificuldades na hora de usar os pincéis são pessoas que não entendem muito de maquiagem. Quem se maquia, quem faz maquiagem sempre, quem se maquia sempre, não tem tantas dúvidas. Então, se você é iniciante e tem as dúvidas, hoje eu vou poder te ajudar, tá? Eu fiz assim, eu separei 8 pincéis que eu acho assim fundamentais para quem tá começando, e mesmo se você não estiver começando e assim não tem tanto dinheiro para comprar vários pincéis, você tem que ter pelo menos esses 8 que eu acho fundamentais para boa maquiagem mesmo. Então vamos chegar de blá 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 e eu vou falando para vocês quais foram os 3 pincéis que eu separei, que eu acho muito importante para realizar uma boa maquiagem, tá? Então vou começar, minhas lindas, pelos pincéis, deixa eu separar aqui. Eu vou começar pelos pincéis de olho, tá? Os pincéis de olho. São 4 pincéis que eu separei pra vocês, tá? Vou explicar cada um e vou começar por esse daqui que é o meu favorito. Esse pincel, gente, eu não fico sem ele de jeito nenhum, tá? Não sei se dá pra enxergar direito. Ele é um pincelzinho mais fofinho aqui em cima. Esse se chama Blending Brush, é o pincel que vai esfumar, pincel de esfumado, tá? Ele vai misturar e ele dá um acabamento muito bom na sua sombra. Esse é um dos pincéis que eu acho mais importantes, porque se você tá sem nenhum pincel e tem ele, você ainda consegue aplicar, que não é a maneira mais correta de se fazer, mas você consegue aplicar a sombra, por exemplo, aqui na pálpebra, tal. Depois você ainda tem ele para poder esfumar, tá? Se você dá uma limpadinha, se você só tem ele, depois você esfuma, dependendo da cor que você estiver usando. Então, se você não tiver os outros e tiver esse no caso é o mais importante, é o que eu sou apaixonada por ele, eu não fico sem ele. Então é o Blending Brush, que no caso é pincel de esfumar, é o meu número 1. Esse pincelzinho assim tem esse formato, tá? Tomara que dê pra vocês verem direitinho. Outro pincel que eu acho muito legal é esse pincelzinho também, é um formatinho parecido, só que ele é mais durinho, é o pincel lápis, tá? Ele, gente, ele serve para uma maior precisão, se você às vezes quer fazer uma marcação maior aqui na crease, ele é muito bom para fazer uma marcação, para deixar uma cor mais precisa, tá? E ele, como ele tem a pontinha mais durinha, ele é durinho. Ele é como se fosse um lápis, é um pincel lápis, ele dá para fazer com bastante precisão. Isso daqui também é muito importante. Outro pincel, que é o pincel mesmo de sombras, é um pincel comum de sombras. Se dá pra ver aqui,
ele você vai passar, né? Você pode espalhar ele aqui, se você tem alguma, fazer um iluminadinho aqui, ele é bom para aplicar aqui na pálpebra, tá? E esse daqui é muito importante também, um pincel simples, bom de sombra. Agora, o último pincel que eu separei para vocês é esse pincelzinho chanfradinho aqui, tá vendo o tortinho? Ele é durinho, ele também serve para você passar, por exemplo, se você quer passar sombra aqui embaixo, ele dá uma precisão legal. Dependendo do modelo, esse é mais grossinho, tá? Eu tenho um parecido com ele, que é menorzinho, que eu faço também, é o mesmo formato, só que ele é um pouquinho menor, tá? Ele não tá por aqui agora, mas é a mesma coisa, ou se você conseguir tiver mais, manjar mais, dá pra você fazer com esse aqui mesmo. Dá pra você passar o delineador também, sabe? Um delineador em gel, você pode fazer porque ele é fininho aqui, ó. Como ele é fininho aqui, você consegue uma precisão maior. Esse tamanho dá pra fazer, mas eu acho que é um pouco mais difícil e teria que ser um desse formato, mas um tamanho menor. Mas dá pra fazer com esse também, tá, gente? Então, foram esses 4 pincéis que eu separei para o olho. Precisam ter esses pincéis, muito importante para um bom acabamento do seu olho e uma maquiagem, tá? Agora vamos para o rosto. Rosto, gente, você vai precisar de um bom pincel de aplicar base. Tá vendo como ele é? No caso, este é o meu pincel de base. Gente, eu tenho um outro, eu vou pegar aqui, tá aqui do lado. Vi que ele tá aqui. Esse pincel também é para base, tá? Ele é mais fofinho, tá vendo que ele também dá para aplicar. Esse pincel é mais fácil de achar, mais comum. Então você pode ter tanto um quanto o outro, você não precisa ter os dois. Eu tô mostrando 2 modelinhos de pincéis para base. Aliás, esse aqui tá até sujinho. E esse daqui é marronzinho mesmo, assim, não é sujeira não, tá? Que você vai precisar ter. Eu geralmente gosto também, minha gente, eu vou mostrar aqui, que é da esponjinha, tá? De um blending brush. Gente, a minha esponjinha, ela tá assim, meio marronzinha, porque a minha base é escura e por mais que eu lavo, ela tá sujinha, assim. Mas é uma blending brush. A blending brush, depois que você aplica com esse pincel, né, ou esse, eu sempre gosto de passar esse blending brush para espalhar melhor, tá? Ou às vezes eu até só uso o blending brush. Então, se você tem a opção de escolher entre os 3, esses 2 pincéis que são os que eu mais gosto, e ou somente o blending brush para passar a base, você tá muito bem na fita. Tá bom? Então, pincel de base é o primeiro pincel do rosto. O segundo pincel que é muito importante para o rosto, gente, é esse daqui, mais cheinho. É o pincel para pó, tá? Ele é mais grossinho, ele é bem fluffyzinho, bem cheinho assim. E ele é excelente para aplicação do pó, tá? Pó, papapá. Então você precisa ter um bom pincel para você espalhar o seu pó, tá? Você também... Bom, tem gente que gosta de usar, eu gosto de usar ele só para passar pó, eu uso outros pincéis para de repente dar uma iluminada aqui, ou quando né, para colocar, eu passo aquele pozinho aqui para iluminar, geralmente eu não uso esse não, eu uso esse depois que eu já passei, tá? Eu até uso a esponjinha aqui, essa esponjinha também é uma esponjinha que eu uso aqui para passar como falo, o pó translúcido. E depois eu espalho bem com um pincel de pó mesmo, tá? Então esse também é um pincel muito essencial, tá? O último pincel pro rosto, gente, é um pincel, ele tem assim, sabe? Esse formatinho meio... Como fala, gente, esse formato? Em ângulo, assim, não tô lembrando, mas dá pra ver como que ele é, né? Gente, esse daqui também não é sujeira, ele é assim, vermelhinho mesmo. E eu gosto muito de usar este pincel, gente, pra aplicar o blush. Porque geralmente o blush, além da cor dele, esse pincel meu, é da mesma marca que eu mandei pra vencedora, tá? São pincéis da Shane.
Ele já vem vermelhinho assim, ele é muito bom, muito preciso para passar o blush. E ele é bom porque essa pontinha dele aqui, gente, sabe? Como isso daqui não vai soltar, se o pincel estiver limpo, isso daqui não solta a cor, né? Dá pra passar aqui, ó, dá pra passar no iluminadinho, passar aqui, tá? Ele é muito, muito bom. Muito importante ter um pincel nesse ângulo, assim, gente. Muito bom pra passar blush, pincel de blush, muito, muito importante. Must have, tem que ter, tá? E o último pincel que eu separei, gente, que na verdade eu gosto de... Eu fiquei pensando, será que ele é essencial mesmo na maquiagem ou não? Eu gosto de ter, é um pincel labial, fininho para os lábios, porque às vezes você vai fazer uma maquiagem mais elaborada e pode passar o batom, pode, não tem problema passar assim mesmo. Mas às vezes você quer dar aquela contornadinha, deixar bem preciso, então eu acho que é importante também ter um pincel labial. Aí vai da pessoa, né? Os outros que eu falei realmente são mais importantes que esse, mas eu gosto de ter este aqui também, é o meu queridinho. Eu passo, às vezes eu passo até no batom e passo com ele. Eu acho que a aplicação do batom, do gloss, seja lá o que for, é mais preciso com esse, principalmente o batom. O gloss ainda vem com um pincelzinho, geralmente, né? Mas enfim, meninas, então... nosso vídeo vai ficando por aqui, gente. São esses os 8 pincéis, como eu havia prometido, que vão fazer com que a sua maquiagem fique muito melhor. Vai fazer uma grande diferença se você tiver alguns pincéis. Se eu não quis mostrar o kit inteiro de pincéis, na verdade o kit que eu mandei pra garota tem 24 pincéis, então tem uma variedade muito grande. Estes pincéis são os essenciais, realmente pincéis que você tem que ter, assim, se você quer fazer uma boa maquiagem, tá? Então é isso, meus amores, eu espero realmente vocês tenham gostado, que vocês possam tirar proveito. Qualquer dúvida, se você ainda tiver dúvida, pode deixar os comentários aqui abaixo, na caixinha de comentários. Eu vou ter muito prazer em responder e ajudar vocês, tá bom? Então é isso, se você gostou do vídeo, já sabe, minhas lindas, deixa aquele like pra mim. Se você gostou também, compartilhe, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Me siga nas redes sociais, eu tô no Instagram, eu tenho uma página no Facebook, eu estou ainda aprendendo o Snapchat. Não vou colocar o endereço do Snap ainda aqui, mas breve, né? Então é isso, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado, curtido. E fiquem com Deus, meus amores. Até o próximo vídeo. E depois vocês me falam também o que vocês acharam deste meu novo... Não corte, né, de cabelo. Na verdade eu não cortei as tranças, eu fui lá e refiz, né? A gente não corta, eu já vou lá e faço de novo. Se vocês gostaram, eu sei lá se eu gostei. Eu tô gostando, mas eu não sei de qual que eu gosto mais. Se é o cabelo longo ou se é da trança assim. Me deixe suas opiniões também, é importante pra mim, tá? Então é isso, minhas lindas. Beijo grande, o vídeo vai ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!